Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui o nosso segundo vídeo sobre transtornos de personalidade, focando agora exatamente o transtorno de personalidade antissocial, ok? Tá? De repente, para quem não viu o primeiro vídeo, meu nome é Ivo Valente, eu sou professor de psicologia e também acadêmico do curso de História. E eu queria falar um pouquinho hoje agora sobre transtorno de personalidade antissocial. No primeiro vídeo nós falamos sobre uma caracterização geral dos transtornos de personalidade e também focamos o transtorno de personalidade borderline. Neste vídeo aqui, breve também, nós vamos abordar o transtorno de personalidade antissocial. O que é o transtorno de personalidade antissocial? Então, que também é conhecido como, pela sigla aqui de TPAS, às vezes só TPA, tá? Transtorno de personalidade antissocial é o diagnóstico genérico para indivíduos que se comportam de maneira socialmente indesejável, como infringir a lei, ser enganador e irresponsável e sentir uma falta de remorso. Eu estou aqui colocando falta de remorso em itálico e negrito propositalmente, porque esta é uma das características principais, se não for a característica principal desse transtorno. A pessoa faz coisas que podem prejudicar os outros, às vezes prejudicar os outros bem intensamente, e não sente nenhum tipo de remorso em função desse prejuízo que ela pode causar a terceiros. Então, essa é uma característica importante do transtorno de personalidade antissocial. Tem outras características que a gente vai começar a ver aqui agora, que eu acho que é importante. Uma dessas características aqui é a questão do hedonismo, que vem de hedon, inclusive é uma expressão que vem do grego, é prazer, ou seja, é a busca pelo prazer. Isso é uma característica marcante das pessoas com TPA. Outro detalhe, a busca de gratificação imediata aos desejos e necessidades. Muitas vezes, essa busca de gratificação ela está associada junto com o hedonismo, sem levar em consideração as outras pessoas. Vou falar a mesma coisa com outras palavras. Ela é incapaz de adiar uma gratificação, ela é incapaz de adiar um prazer. Se ela vê que ela vai conseguir uma gratificação ou um prazer de algum tipo, ela vai querer aquele prazer de maneira imediata. Ela é incapaz de adiar a recepção daquele prazer, receber aquele prazer. Ela vai querer receber aquilo de imediato, mesmo que para isso tenha que pisar na cabeça das outras pessoas. Ela não vai levar em consideração as outras pessoas nesse sentido. Ela desconsidera. Ela quer aquele prazer, ela quer aquela gratificação, ela quer aquilo imediatamente. E se precisar daquilo imediatamente, se ela precisar ter que, digamos assim, desrespeitar os outros, ela desrespeita para conseguir chegar naquela gratificação imediata. Okay? Outra característica do transtorno de personalidade antissocial é a questão da impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, ok? Impulsividade é o comportamento impulsivo, aquele comportamento da pessoa não reflete, há uma ausência de reflexão. Ela pensa, deseja e faz, é um comportamento, como a gente diz, egocintônico. Então ela vai lá e faz, ela é impulsiva, ok? Não tem uma reflexão entre o ato, digamos assim, entre o desejo, o impulso e a ação, ok? Falta de empatia, isso tem a ver aqui com a segunda característica que a gente estava discutindo, inclusive, porque ela não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Ela é incapaz de ver o que pode estar acontecendo com as outras pessoas. Exatamente por essa falta de empatia, na hora que ela vai buscar gratificação, é que ela desconsidera o direito das outras pessoas. Por quê? Ela não se coloca no lugar dos outros ou entender o que os outros estão sofrendo. Isso é muito difícil para uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial conseguir fazer. Outro detalhe aqui, outra característica do transtorno de personalidade antissocial: tendência à falsidade com o uso de mentiras e até mesmo nomes falsos. Então, por exemplo, golpistas, por exemplo, usam muito isso aqui, tá? Muitos golpistas, não posso afirmar que todos, mas alguns golpistas com certeza são portadores de transtorno de personalidade antissocial. Uma característica também frequente é a irritabilidade e agressividade. E como é que se sabe isso? Indicado até pela frequência de brigas e agressões nas quais o indivíduo está envolvido. Um outro ponto aqui, irresponsabilidade reiterada.
ou seja, não cumpre compromissos no ambiente de trabalho e nem compromissos financeiros. Pelo menos essa é a tendência geral. Não cumpre os compromissos financeiros, não está... E não se, digamos assim, não tem nenhum remorso do ponto de vista ético, tem uma amoralidade aí junto, não tem nenhum remorso da pessoa não estar cumprindo um compromisso de natureza ética, tá? E aí vem a característica que a gente já citou lá no início desse vídeo, mas eu acho que vale a pena frisar e reforçar aqui. A ausência de remorso. E como é que você vê que existe, não tem remorso? Porque a pessoa é indiferente em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. Quando não, matado. É bom deixar bem claro que a maior parte dos portadores de transtorno de personalidade antissocial não cometem crimes do ponto de vista que não são assassinos. Tem um subgrupo, sim, entre eles que comete crimes, mas nem todos os portadores cometem crimes do tipo assassinato, como é esse que eu estou citando aqui. Um ponto que eu acho que é interessante colocar e frisar nessa nossa discussão é que no transtorno de personalidade antissocial é muito frequente dentro dos presídios e dentro das prisões, muito em função das diversas características que a gente já colocou aqui a respeito desse transtorno, ok? Vamos em frente aqui, colocar mais um pouco. Um detalhe, isso é uma especificação do DSM-5, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. O transtorno não pode ser diagnosticado antes dos 18 anos de idade. Porém, a pessoa deve ter exibido conduta antissocial, que são todas essas características que a gente está citando aqui, desde os 15 anos de idade. Isso é uma observação específica do DSM-5. Muitas das pessoas com transtorno de personalidade antissocial, faltou o S aqui nesses dois, faltou o S aqui, faltou o S aqui, faltou o S aqui, um errinho na sigla. Muitas pessoas com transtorno de personalidade antissocial são altamente verbais e conseguem se livrar de situações difíceis. Essa expressão altamente verbais é uma expressão que está no livro do Gazzaniga, que eu mostrei no primeiro vídeo. Só para relembrar, quem não viu o primeiro vídeo, que é esse aqui, a ciência psicológica. O que acontece? São bons de papo, ou usando uma expressão de caráter mais popular, são indivíduos muito bons de papo. E eles conseguem, às vezes, justificar o injustificável. E conseguem, muitas vezes, enrolar muita gente boa. Ou seja, eles conseguem usar da sua fluência verbal para fazer manipulações e para escapar de situações difíceis, inclusive situações no que se referem à lei, ok? Um detalhe, isso não está nem no livro do Gazzaniga nem no DSM-5, mas eu acho que vale a pena destacar aqui. Se não me engano, essa é uma expressão do livro do David Holmes, que é a Psicologia dos Transtornos Mentais. São incapazes de aprender com punição. Indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, eles têm muita dificuldade de aprender com punição, ok? E aqui tem uma palavrinha que é muito utilizada até hoje para designar as pessoas que são portadoras de transtorno de personalidade antissocial, que é a palavra psicopata. Só que essa palavra na psiquiatria ela tem uma história comprida. Psicopata, inclusive, já foi usada para definir qualquer transtorno mental, tá? Isso no histórico da psiquiatria. Então, psicopata hoje, de acordo com o que coloca o Gazzaniga, seria uma versão mais extrema do transtorno de personalidade antissocial. Seriam aquelas pessoas que têm essas mesmas características do transtorno de personalidade antissocial, só que numa versão mais extrema. Elas são mais extremadas, ou seja, seriam até, entre aspas, mais doentes nesse sentido. Ok? Deixa eu ver agora, acho que tem um último slide aqui. Um detalhe. A gente falou dos psicopatas, da questão dos assassinos e por aí vai, que é um pequeno grupo, mas tem uma coisa que é importante colocar. Existe hoje uma expressão que é usada até nos ambientes corporativos, que é psicopata de escritório. O que seria o psicopata de escritório? Psicopata de escritório seria aquela personalidade que, para subir na sua carreira de trabalho, para subir na sua profissão, ela, digamos assim, manipula, mente, desrespeita os outros, se tiver que destruir a reputação de outras pessoas no meio do caminho, destrói. Ou seja, é o chamado psicopata de escritório que, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, para conseguir elevar o seu nível dentro da empresa, elevar o seu nível dentro da corporação, desrespeita as outras pessoas, manipula, faz o que for necessário, independente do que vai acontecer com os outros, para chegar em determinadas posições dentro daquele processo empresarial, ok?
E por último aqui eu vou citar alguns filmes que têm a ver com transtorno de personalidade antissocial, tá? Um desses filmes, por exemplo, o filme Cassino, com aquele personagem interpretado pelo Joey Pesci, que é o Nick Santotto. Esse personagem é um psicopata clássico, mata sem o menor problema de matar, por exemplo. Outro que também envolve com o negócio envolvido com a questão de crime é o Monster, Desejo Assassino, que é a personagem, não sei se eu vou pronunciar certo o nome, Aileen Wuornos, que é interpretada inclusive pela Charlize Theron. Outro filme, Garota Interrompida, a personagem Lisa, que a personagem psicopata aqui no filme é a personagem interpretada pela atriz Angelina Jolie. Foi um dos filmes, inclusive, que projetou muito a carreira dela. Um outro que é clássico, que demonstra bem claramente a ausência de remorso e de ansiedade também, é O Silêncio dos Inocentes. Eu imagino que muitos de vocês já tenham visto, que é aquele personagem interpretado pelo Anthony Hopkins, Hannibal Lecter. E o último filme, que eu acho até que eu já citei, que é o Prenda-me se for capaz, que é dirigido pelo Steven Spielberg, que é aquele personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, Frank Abagnale Jr., em que ele é golpista e enrola todo mundo com papo, com conversa, consegue dar golpe em todo mundo, escapa. Ele, inclusive, teve um determinado momento do filme que ele conseguiu até passar um papo nos próprios agentes da polícia, lá do FBI, que estavam procurando ele. Não sei se é FBI, mas era a polícia que estava indo atrás dele. Ele conseguiu passar um papo naqueles mesmos agentes que estavam perseguindo ele. Filme bem interessante. Pessoal, voltando a lembrar, essa aula aqui foi fundamentada principalmente nesse livro aqui, no Ciência Psicológica, do Gazzaniga, e também no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, do DSM-5. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Estamos encerrando aqui esse segundo vídeo sobre transtornos de personalidade.